Um grande abraço a você, amigo da do Vale TV. Está entrando no ar mais um programa do Vale Notícias. E abrimos o programa de hoje para falar sobre a polêmica envolvendo o Vale Alimentação e a cesta básica. A Prefeitura Municipal de Avaré está tentando implementar novamente a cesta básica no lugar do Vale Alimentação. Porém, um resultado parcial, divulgado com exclusividade pelo jornal A Comarca, revela que a esmagadora maioria do funcionalismo público municipal prefere a manutenção do Vale Alimentação ao invés do retorno da cesta básica. A consulta foi organizada pelo Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais de Avaré e também da região, que depois que o prefeito Jô Silvestre ventilou a possibilidade de substituir o benefício. Divulgado em caráter parcial em um grupo fechado de servidores em uma rede social, o levantamento demonstra que dos 1.296 servidores consultados até o momento, 1.168 preferem receber o Vale Alimentação, que atualmente é de R$ 166,30. Apenas 128 dos funcionários que participaram da votação querem o retorno da cesta básica. O quadro funcional da Prefeitura de Avaré tem 2.768 servidores. Até o momento, 46,8% do funcionalismo foi ouvido. O sindicato ainda prefere ouvir outros 1.472 funcionários. A consulta vai se concentrar agora nas secretarias e almoxarifado da saúde, varrição, garagem, escolas e camping municipal, centro administrativo e guarda municipal, setores que ainda não foram consultados. Importante a gente destacar nessa matéria, né, que o governo Jô, desde que Jô Silvestre assumiu a Prefeitura de Avaré, ele vem tentando emplacar a volta da cesta básica na Prefeitura, né? Cesta básica que foi muito criticada em outras administrações, cesta básica que vinha aí sempre com algum tipo de problema, muitos funcionários alegavam em épocas aí atrás que o feijão era de má qualidade, o arroz que vinha não era legal, o macarrão era velho, ou seja, sempre tinha um tipo de desculpa relacionado a essa malfadada cesta básica. Cesta básica que vem sendo entregue desde o governo Wagner Bruno, nos anos 2001, 2004, para o funcionalismo, né? Durante aí também, passou durante o Juscelino Silvestre, 2005 e 2008, né? Em 2008 aí que entrou a Lília Manguli, depois que o Juscelino acabou sendo cassado, e no governo do ex-prefeito Rogério Barchetti é que se instituiu o Vale Alimentação do Funcionalismo, que preferiu, né? Porque ele pega a quantidade do valor, pega uma quantia, nesse caso, hoje a Prefeitura está pagando R$ 196 de Vale Alimentação, o pessoal vai aí na onde tem o dinheiro na sua conta e vai em qualquer lugar comprar o que quiser aí para sua casa, não é verdade? Então eles preferem receber o valor do que receber uma cesta que muitas vezes não é de boa qualidade e acaba prejudicando aí até mesmo as famílias, que muitas famílias, aliás, chegaram até a jogar alimentos fora de tão ruim que eram e também aí até denúncias que apontavam em épocas aí fora da validade, né? Ou seja, vencidos aí alguns alimentos. E a ampla maioria até este momento, né, dos funcionários ouvidos pelo sindicato municipal, que é a permanência aí do Vale Alimentação. Falta ouvir aí metade do funcionalismo praticamente, né? Mas como essa 46,8% que foram ouvidos, né? A maioria deles querem realmente a manutenção do Vale Alimentação, os outros funcionários devem seguir essa mesma ideia aí e permanecer com o Vale Alimentação sendo fornecido pela Prefeitura. Agora, o que chama a atenção, o porquê? Qual é a justificativa do Poder Municipal?
Qual a justificativa da prefeitura, o prefeito Jô Silvestre, em tentar voltar com a cesta básica, né? O Vale Alimentação, e por quê? Ao invés aí de estar discutindo a volta à cesta básica, por que se não discute aí uma valorização no Vale Alimentação do funcionalismo, né? Aumentar esse valor que está sendo pago, que é muito baixo, aliás, só uma comparação com a Câmara Municipal, que é a prima rica da prefeitura, né? São pagos R$650 e Vale Alimentação para os funcionários do Legislativo. A prefeitura, menos de R$200 ainda. A diferença é muito grande, né? A diferença é demais. A diferença de quase R$400 realmente aí, a diferença do que é pago pela Câmara Municipal e o que é pago pela prefeitura. É que a Câmara Municipal tem um pouco menos funcionários, né? A prefeitura tem quase 3 mil. Se a prefeitura for pagar a alimentação da Câmara para os funcionários públicos da prefeitura, realmente a falência a prefeitura de Avaré. Mas eu acho que o valor tem que ser um pouco mais justo, né? Sair desses quase R$200 para no mínimo R$300, R$350. Eu acho que a prefeitura tem total condição de pagar esse valor para o funcionalismo. Então fica aí essa pergunta, né? Por que ficar tentando emplacar a todo momento aí essa cesta básica e por que não discutir uma valorização nesse Vale Alimentação que está sendo pago, como diz o professor Raimundo, né? Ó, desse tamanho, bem pequeno. Vamos seguindo com as informações aqui no do Vale Notícias para falar de condenação. Mais uma vez, o ex-prefeito Rogério Barchetti sofre uma condenação judicial. Desta vez, ele foi condenado em primeira instância pela Justiça de Avaré a 9 anos de prisão no regime semiaberto. A decisão é do juiz da primeira vara criminal, Fábio Augusto Paque Rocha, e Barchetti poderá aguardar o julgamento em liberdade, né, essa decisão, até que o caso seja analisado pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. A denúncia foi protocolada no Ministério Público em julho de 2014. Segundo o MP, a Prefeitura de Avaré teria contratado em 2010, 7 anos atrás, né, os serviços de fornecimento de passes escolares e transporte escolar de uma empresa de ônibus da cidade por dispensa de licitação, o que não poderia ter ocorrido. Na época, a Secretaria de a Secretaria de Educação de Avaré era chefiada por Fátima Zedan. E depois da Fátima Zedan, entrou aí a Lucinha Leles e permaneceu esse mesmo serviço, né? Em seu depoimento, olha só que interessante essa parte. A atual chefe de licitação da prefeitura, que é a Érica Henrique Marim, que lá na época do Barchetti também era chefe do departamento de licitações, ela disse que o assessor do departamento na época, o senhor Ricardo Gagliardi, né, ela disse o seguinte, que o Ricardo não possuía conhecimento aí amplos sobre licitação, confundindo até o nome das modalidades. Olha só, ela recordou-se que houve inexigibilidade de licitação na contratação de empresa para a compra dos passes escolares, pois era concessionária do município para efetuar o transporte coletivo, obtendo essa concessão através da modalidade concorrência desde 2006 aproximadamente, disse aí a Érica em depoimento. Ao contrário do que foi destacado pelo funcionário do departamento em juízo, que havia dificuldades na obtenção de orçamentos de empresas interessadas para participar do certame para o fornecimento de passes escolares e do transporte escolar, Érica afirmou que não havia dificuldades para consultar orçamentos, até porque não eram feitos pelo departamento de licitação. E ela foi mais fundo ainda, ela disse o seguinte, ela revelou ainda que alguns secretários da gestão de Barchetti, entre aspas, fabricavam situações de emergência para dispensar situações, fecha aspas. Em sua defesa, o ex-prefeito declarou que a contratação da empresa contratou em razão da demora no procedimento licitatório,
Questionado sobre a primeira contratação da empresa, ocorrida em março de 2010, Barchetti disse que havia concorrência pública em aberto, mas teve que contratar diretamente a empresa. Afirmou ainda que em nenhuma das contratações descritas na denúncia houve dolo ou prejuízo ao erário público, pois foram contratadas pelo mesmo preço cobrado no mercado. Na avaliação do juiz criminal, Barchetti teria burlado a lei de licitações. Diante disso, o ex-prefeito foi condenado a 9 anos de prisão em regime semiaberto. Que situação, não? Barchetti vem respondendo muitas ações cíveis, muitas delas criminais, e essas condenações começam a pipocar, né? Começam aí a aparecer e a situação do Barchetti fica complicada a todo momento. Temos a foto aqui do Rogério Barchetti, ex-prefeito de Avaré. Agora temos que destacar o seguinte, né? O depoimento da Érica contribuiu e muito para essa condenação, né? Ela mesmo fala que alguns secretários fabricavam situações de emergência para pedir a dispensa de licitação, né? Lembrando que na licitação há diversas modalidades. Há o pregão eletrônico, o pregão presencial, a inexigibilidade de contratação, a dispensa de licitação, mas cada serviço ele se enquadra, né, em nenhuma dessas modalidades. A lei de licitações, ela determina o que vai passar por um pregão presencial, pregão eletrônico, né, e outras modalidades aí de licitação. Mas o Barchetti, nessas contratações, segundo a própria denúncia, preferiu dispensar licitações. E isso não só aconteceu com a contratação dessa empresa de ônibus, não. Aconteceu com outras situações. Eu lembro até que essa contratação dessa empresa ocorreu depois do Barchetti não ter pago, aliás, mais de 700 mil reais à empresa que prestava serviço de transporte escolar na cidade. Segundo o juiz, segundo a justiça, o Barchetti teria deixado de pagar essa empresa de forma proposital. O que aconteceu? A empresa quebrou, ela não conseguiu pagar os ônibus acabaram sendo apreendidos e a empresa teve que deixar a cidade. Daí, nessa correria, até abrir procedimento licitatório, a prefeitura preferiu, que nem o Barchetti falou, né? Demorou para realizar a licitação, lógico que ia demorar, né? No mínimo 3 meses, né? Iria demorar. Ele preferiu contratar uma empresa que já presta serviço na cidade aqui, que não tem nada a ver com isso, né? Que não tem nada a ver com isso. Tá lá, a dispensa de licitação, ela participou, foi lá, né? A empresa não tem nada a ver com isso, na minha opinião. Agora, o prefeito sim, né? E as pessoas que participaram desse procedimento também. Agora, você vê que na época do Barchetti, o pessoal da licitação, eles mesmos não se entendiam, né? Enquanto um dizia uma coisa, a Érica veio aqui e desmentiu tudo, né? E fala, não, foi assim que aconteceu. O rapaz não entendia das modalidades. De modo grossamente falando, foi isso que ela quis dizer, né? Que o rapaz lá não entendia nada de licitações e por isso deu todo esse bafafá. Aí ela falou que tinha sim condições de pegar outros orçamentos, porque não é o departamento de licitações que apresenta 3 orçamentos, é o departamento de compras. Por isso que houve essa divergência de informações. Tem várias pessoas que prestaram depoimento nesse processo. Esse processo é longo, a gente teve que pegar aqui algumas informações, inclusive que foram publicadas no jornal A Comarca, aí tá de uma forma mais completa para vocês também que quiserem acompanhar. Muitas pessoas testemunharam, algumas defendendo, outras dizendo que não se lembravam dos procedimentos, né? Mas a justiça tem que se lembrar de tudo, tem que se basear em dados, em denúncias que foram aí protocoladas no Ministério Público. O Ministério Público de Avaré investigou todo o caso e foi isso que apresentou para a justiça, e a justiça, após ouvir todas as testemunhas, ouviu todos os lados, acabou condenando o ex-prefeito Rogério Barchetti a 9 anos de prisão em regime semiaberto. Como a gente vem destacando aqui nos programas, agora esse processo vai a São Paulo. Se o Barchetti for condenado lá em São Paulo, ele pode sim querer cumprir essa pena. Aliás, Barchetti vem se enrolando a cada dia na justiça por atos praticados
durante a sua gestão 2009 até o ano de 2012. Muito bem, vamos seguindo com as informações aqui do Vale Notícias para falar de olha essa situação que está acontecendo na cidade de Arandu. O vereador aranduense Antônio Fernando Gaglio, o Fernando Tomateiro, né, para quem conhece bem lá a cidade de Arandu, não compareceu até o momento a nenhuma das sessões ordinárias que foram realizadas pela Câmara Municipal de Arandu. Ele chegou a tomar posse em janeiro, mas desde então não foi visto mais na cidade, inclusive nas 2 sessões promovidas em fevereiro. Segundo informações, o motivo seria uma ordem de prisão contra o vereador, motivada por crime ambiental. A lei orgânica do município de Arandu estabelece que o vereador que deixar de comparecer à 3ª parte das sessões ordinárias da Câmara, salvo licença ou missão autorizada pelo Legislativo, pode perder o cargo. Já o regime interno determina ainda que condenação criminal transitada em julgado ou perda ou suspensão dos direitos políticos também geram perda de função pública. A Câmara de Arandu informou, no entanto, que não recebeu até o momento qualquer notificação judicial sobre a situação do parlamentar. Olha só a situação que ocorrendo lá em Arandu. Um levantamento feito junto ao Legislativo aranduense aponta que 6 ausências consecutivas não justificadas já demandariam a declaração de perda de mandato pela mesa diretora, prazo que deve se encerrar no final do mês de abril. Fernando Tomateiro conquistou 257 votos e ficou em 3º lugar nas eleições municipais de outubro. Caso a perda da vaga se concretize, o suplente João Itaberá deverá assumir a cadeira do vereador desaparecido. Olha a situação ocorrendo na cidade de Arandu. Temos aqui a foto do Tomateiro, do Fernando Tomateiro. Este é o vereador que foi eleito lá na cidade de Arandu, porém, assumiu, tomou posse, legal, porém, depois que tomou posse, desapareceu após ele ser condenado aí pelo juiz criminal, por problemas aí, ambientais. Então ele não se encontra e conforme a gente noticiou aqui, 6 sessões. Se ele não comparecer, ele perde o mandato de vereador. Que situação deve estar passando na cabeça dele, né? Se eu compareço à Câmara, a polícia pode ir lá e prende ele, né? Ou ele fica fora da Câmara Municipal, não comparece às sessões, mas perde o mandato de vereador. Olha a situação que está vivendo aí o Fernando Tomateiro. Ele deve estar tomando alguma medida judicial por fora para tentar aí realmente acabar com essa condenação, tentar aí fazer com que o Superior Tribunal de Justiça, ele anule essa decisão e aí ele possa voltar à Câmara Municipal. Só que a Justiça, como a gente vem sempre destacando aqui, a Justiça é morosa. Até que essa situação aí realmente acabe, até que esse processo seja julgado, realmente eu acho que o Fernando ou ele comparece à sessão ou ele vai perder o mandato de vereador. Uma situação acontecendo na cidade de Arandu. Agora que a gente vem vendo em várias cidades pelo Brasil, em Foz do Iguaçu, dos 15 vereadores, 12 foram presos. 12 foram presos, hein? Isso também acontecendo em Foz do Iguaçu, várias cidades do estado de São Paulo, em todo o Brasil, vereadores indo para cadeia. Sabe por que está indo para cadeia? Corrupção. Estão sendo corrompidos. Até uma deputada estadual do Paraná está respondendo pelo crime também, pode perder o mandato dela. A situação está bastante difícil lá na cidade de Foz do Iguaçu. O ex-prefeito de Foz do Iguaçu também foi preso, porque ele, segundo a justiça, era o chefe de uma quadrilha criminosa que fraudava aí realmente licitações, fechou um laboratório aí que custava para a prefeitura cerca de 3 milhões de reais por ano, fechou de propósito esse laboratório
para que uma empresa terceirizada assumisse os serviços e assumisse os serviços por quase o dobro do valor, 6 milhões. E desse valor, todo mundo rateava aí entre os vereadores, entre o prefeito, membros da empresa, e a empresa funcionava sem autorização da vigilância sanitária. Vai vendo o rolo que está acontecendo lá. E é um rolo que acontece por todo o país. Infelizmente, a corrupção está impregnada neste país. Só que a justiça agora está colocando os autores atrás das grades. Só que o Ministério Público denunciou, teve delação premiada, os 12 foram presos, 12 vereadores lá, dos 15, 12 foram presos. Só onde que eles estão agora? Estão na rua, porque foram colocados na rua. A justiça, um juiz aí, deu habeas corpus para eles aguardar o julgamento em liberdade. Enquanto uns prendem, outros soltam. Aí não dá, né? Muito bem, seguindo com as informações aqui, para falar que foi instalada nas imediações aí da Praça do Pedágio, na SP 255 em Avaré, a nova unidade da cooperativa agroindustrial Olambra, que ocupa aí mais de 30 hectares, com mais de 7 mil metros quadrados de construção, onde foram investidos 29 milhões de reais. A inauguração ocorreu no último dia 3 de março. E além do prefeito Jô Silvestre, participaram do ato o presidente da cooperativa agroindustrial Olambra, o Simon Veldet, e o superintendente Renzo Guazelli, entre outros empresários do agronegócio também e lideranças políticas da região. O secretário estadual de Agricultura, Arnaldo Jardim, foi representado por seu assessor, Sérgio Murilo. Fundada na Fazenda das Posses, no município de Paranapanema, em 1960, a cooperativa agroindustrial Olambra é uma referência na produção agropecuária no sudoeste paulista. Constituída por agricultores cooperados, ela se destaca pela produção agrícola e extrativa, que somam cerca de 52 mil hectares de áreas exploradas. Acho que é uma empresa, é uma seríssima, a cooperativa. Nós temos aqui, ela funciona a todo vapor em Campos de Olambra, né? Distrito aí de Paranapanema. É uma empresa realmente muito grande e para Avaré vai ser excelente, porque a intenção dessa cooperativa na cidade é de expandir cada vez mais os seus serviços. Todo mundo que passa pela Praça do Pedágio já vê ali do lado direito, para quem está indo para São Paulo, do lado esquerdo para quem está vindo para Avaré, já vê lá todos os silos, né, que foram construídos, ou seja, a Avaré vai ganhar muito, vai gerar muitos empregos aqui para toda a nossa região. Parabéns, sejam bem-vindos aos cooperados da cooperativa agroindustrial Olambra. Temos aqui fotos, né? Está aqui o prefeito Jô Silvestre com o presidente da cooperativa, o Simon, durante o descerramento da placa que inaugurou oficialmente as instalações da cooperativa aqui no município de Avaré. E nós vamos para um rápido intervalo e já estaremos de volta com o segundo bloco do Vale Notícias.